Olá, saudações a todos. Nós vamos iniciar mais uma entrevista do Código da Liderança durante a pandemia. É a primeira entrevista que nós fazemos desde quando começou a pandemia. Eu estou com o meu entrevistado aqui na tela do Skype. Nós vamos fazer um ping-pong de ideias nos mesmos formatos que fizemos no programa 1 e no programa 2. O programa 1 que foi sobre a importância do mundo da imprensa na formação da liderança, Rodrigo Almeida. Na sequência nós falamos com o doutor em Educação Paulo Sertec sobre a possibilidade de gerar líderes dentro da sala de aula, se isso é possível. E agora nós vamos falar sobre o contexto político. Tem muitas histórias onde é falado sobre o vácuo que existe na política brasileira como um todo, vácuo este de liderança. E a gente vai conversar com Aurísio Freitas, que é consultor político, tem anos de experiência, dezenas de eleições no currículo. Aurísio, muito obrigado por você atender nesse período de pandemia, onde todos nós estamos, infelizmente, afastados fisicamente um do outro, mas a tecnologia nos ajuda. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. Amigo Danilo, eu que agradeço mais essa oportunidade de estar conversando com você e com os internautas. Maravilha. Existe mesmo, Aurísio, eu iniciei o programa falando sobre um apagão de liderança na política nacional, na política estadual ou na política regional. Existe realmente este apagão de líderes na política brasileira? Existe uma crise no conjunto das instituições da sociedade. E na política, essa regra também prevalece. Está havendo uma mudança muito grande da forma como o cidadão comum encara a atividade política. Isso é um fenômeno de ordem mundial. E isso impacta o funcionamento do Congresso, o funcionamento dos governos em todos os níveis, dos parlamentos de uma maneira geral. Então, diante desse cenário, é preciso haver um novo modelo de líder político ou novos modelos de líderes políticos para responderem às novas demandas da sociedade digital, da sociedade da conexão, da sociedade da cobrança 24 horas por dia. Aurísio, como seria então o modelo de um líder com a cara da sociedade brasileira do século XXI? Em primeiro lugar, escutar muito mais do que falar, o que é um problema para o modelo político tradicional, que é baseado na ideia do grande orador, né? Baseado na ideia de que o discurso por si só é suficiente para convencer a população. Não há problema no discurso, o discurso continua sendo uma grande tarefa para todo político, mas esse discurso tem que ser elaborado a partir de um profundo e longo processo de investigação, de diálogo com as pessoas, saber o que as pessoas estão pensando, as suas necessidades reais, né? Algo muito parecido com o que se falava já na metade do século passado, quando surgiu o marketing, né? O marketing surgiu para ouvir primeiro as pessoas e, a partir daí, as lideranças empresariais tomarem as suas decisões relacionadas ao mercado consumidor. Também vale para a política. Quão longe estamos então desse ideal, deste líder ideal, diante dos políticos ainda tradicionais que praticamente continuam imperando nos congressos e câmaras municipais e assembleias? Eu diria que estamos longe. Não é uma visão pessimista, porque apesar de estarmos longe, essa mudança deverá ocorrer muito rápido, forçada pelas novas tecnologias. Caso essa mudança não ocorra, o que vai acontecer é uma profunda mudança de toda a classe política, uma substituição paulatina, porém acelerada, de toda a classe política. Então, estamos distantes porque há um paradigma antigo que ainda predomina, um problema de ordem, de compreensão, de visão política, de olhar sobre o mundo, mas, ao mesmo tempo, a sociedade digital acelera esses processos, né, pela força da cobrança diária através das redes sociais. Nesse caso, então, eu posso pensar que é uma grande oportunidade para novos políticos, novos líderes
que queiram se formar de acordo com o que você está explicando que a sociedade exige? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Muita gente tem entrado na política exatamente percebendo esse vácuo, pessoas que nunca pensaram em seguir carreira política, têm encarado esse desafio e apresentado bons resultados. Então, este cenário favorece o surgimento, sem dúvida, de novos líderes políticos. Muito bem. Neste vácuo que nós concordamos e parece unânime a respeito da existência dele, qual é o impacto que nós percebemos no presente da sociedade? Tudo aquilo que nós estamos vivenciando, esse vácuo que não é de hoje, que vem sendo alimentado ainda pela falta dos líderes, o que isso representa na sociedade, na economia, enfim, tem algum impacto? Tem um impacto de paralisia, de funcionamento lento das instituições, de um certo medo também de parte da classe política sobre o que vai fazer, se aquilo que ele vai fazer vai impactar negativamente ou não, há sempre uma dúvida. Então há um certo desconforto, vamos dizer assim, da classe política, e isso torna as decisões lentas, tanto em nível do parlamento como em nível do poder executivo e muitas vezes até do poder judiciário, se nós considerarmos aí também como um dos 3 poderes da República. Aurísio, diante dessa necessidade então da sociedade, diante disso que você está explicando sobre a possibilidade, a grande oportunidade, na verdade, que existe hoje por causa desse vácuo, como o Aurísio construiria um líder a partir de uma pessoa que não é política, não tem tradição como político eleitoral, um professor, um jornalista, um médico ou talvez um profissional liberal? Como se forma um líder dentro desses conceitos políticos do século XXI, Aurísio? Se forma, em primeiro lugar, de fora para dentro, observando o cenário, observando o ritmo das mudanças que estão ocorrendo na sociedade, realmente tendo uma noção muito clara, um diagnóstico muito claro do que está acontecendo na sociedade do ponto de vista político. Então ele precisa estudar esse potencial candidato, vamos dizer assim, a político. A primeira tarefa é se apoderar, se apropriar desses conhecimentos a respeito de como funciona hoje a comunicação política, a respeito do que está acontecendo em termos de mudanças sociais, as tendências do debate político, como usar mecanismos digitais para o exercício da política, enfim, listar vários assuntos e estudar, aprofundar-se nesses assuntos e recorrendo até a profissionais, participando de eventos, assistindo a palestras, enfim, é o momento da informação. A partir daí, ele vai estar preparado para exercer a sua liderança. Aí nós passamos para o segundo momento, que é lapidar essa liderança. Então ele não pode fazer isso sozinho, pelo jeito, não é? Sem dúvida, não poderia de toda forma, havendo crise política ou não, porque a atividade política é essencialmente uma atividade coletiva, uma atividade de grupo, né? Não existe projeto político individual. Há sempre a necessidade de haver um grupo de pessoas. Candidato sozinho não avança, né? Preciso constituir um grupo político, pessoas que vão estar auxiliando e construindo essa carreira política junto com o líder, né? Com o candidato. Portanto, a sociedade tem um papel fundamental em semear esses novos líderes, fomentar o desejo de pessoas comuns, vamos dizer assim, a alçar ao mundo da política eleitoral. Sim, a sociedade e mais especificamente os grupos organizados, as instituições, não é? As diversas organizações da sociedade civil, sem sombra de dúvida, incentivarem líderes a se candidatarem, né? A participarem da política, a estarem presentes no debate público. Aurísio, se a gente pensar numa tríade que é muito comum da gente ver caminhando sempre juntas essas 3 palavrinhas, escândalo, política e também mídia. Já que a mediatização da sociedade vem a passos largos, as pessoas têm contatos hoje através de um smartphone com um universo que até então era muito difícil de se ter, a não ser os
profissionais da comunicação que detinham a possibilidade de se cercar de tantas informações. Hoje, o homem comum, a mulher comum, o jovem, todo mundo tem a capacidade de se cercar de muitas informações. E eles estão sempre caminhando juntos. A política, os escândalos, nós continuamos tendo a Lava Jato e outras tantas denúncias, e isso tudo sendo coroado pela mídia. Essas três situações caminhando juntas atrapalham aquelas pessoas comuns de quererem entrar na política, ou você acha que, ao contrário, as pessoas querem fazer com que a política se torne algo mais benéfico do que vem sendo? Sem dúvida, elas vão se sentir incentivadas, essas pessoas que querem entrar na política, vão se sentir incentivadas pela necessidade de renovação. Mas essa tríade que você coloca muito bem, Danilo, ela entra como um dos itens dessa formação prévia. Tá? É preciso que o novo político, futuro candidato, entenda muito bem como funciona esse universo e essas conexões entre o escândalo, entre a atuação da mídia, entre as atividades políticas, para que ele não seja um desavisado, que ele tome providências sempre no sentido de se proteger e, evidentemente, fazer aquilo que é correto, né? Porque, às vezes, até fazer aquilo que é correto não é suficiente também. Então, a preparação, através de uma formação antecipada, é muito importante para que o indivíduo entenda, como a gente diz na linguagem popular, entenda onde ele está entrando, onde ele está se metendo. Como está essa produção de novos líderes nessa eleição? Você fica à vontade para contextualizar Brasil, Nordeste ou simplesmente o Ceará. Você, como experiente da área, consegue visualizar pessoas que podem sim, dentro em pouco, se tornar grandes líderes? Eu acredito que uma realidade que está ocorrendo, e vale a análise para todo o país, em maior ou menor grau, mas em todo o país, a atuação de movimentos que fomentam o surgimento de novas lideranças, algo que eu considero muito importante, né? Diversos movimentos como Renova, Brasil e tantos outros, mas também um grande número de pessoas que espontaneamente, sem nenhuma vinculação com partido político, às vezes com nenhuma instituição representativa da sociedade, querem participar da política. Então, o sentimento espontâneo de participação é muito grande. Tendo sucesso a candidatura avulsa, ou seja, aquela candidatura que eu não preciso estar filiado a um partido, se isso vigorar, aumentaria a possibilidade de novas lideranças? Acredito que sim, será um atrativo a mais. Há algum impasse jurídico em torno da questão, provavelmente não vai dar tempo, né, dessa candidatura, desse tipo de candidatura funcionar na eleição de 2020, mas eu acho que é um caminho inevitável. Então não será possível prorrogar por muito tempo. Até 2022, certamente, estarão valendo as candidaturas avulsas ou independentes, como chamam muitos, e atrairão cada vez mais pessoas para o universo da política. Nós temos condições de fazer alguma comparação, alguma relação com a produção da liderança política nos Estados Unidos com a do Brasil? São muitas diferenças culturais, não dá para a gente fazer essa comparação tão direta. Principalmente porque nos Estados Unidos os partidos políticos têm uma presença muito maior dentro da sociedade. Eles funcionam diariamente, fazem reunião, fazem capacitação, enviam informações para os cidadãos a respeito do que está acontecendo em cada casa legislativa, em cada nível de governo no executivo. Enfim, não temos essa atuação tão forte no Brasil dos partidos. Isso é algo de conhecimento geral e é algo que precisa também ser modificado. Então, no Brasil é muito mais difícil entrar na atividade política, porque as barreiras vão se construindo, se colocando para que o indivíduo não entre no partido, para que o indivíduo não participe de reuniões, as reuniões ainda são fechadas, não são amplamente divulgadas. Quer dizer, o cidadão que queira participar de uma reunião de partido
A primeira dificuldade é que ele não sabe quando acontece a reunião, porque isso não está divulgado. Ele não tem oportunidade de participar de um seminário, de um curso promovido pelo próprio partido político, que seria também uma forma de atrair novos líderes. Em relação aos sites dos partidos, infelizmente alguns têm muito pouca informação, têm muito pouco conteúdo e são frágeis no processo de atração, chamada da atenção das pessoas. Então, nós temos aí uma série de problemas que precisam ser corrigidos para que haja uma maior participação, um maior incentivo aos novos políticos. Eu vou citar uma frase que é atribuída a Winston Churchill, e aí eu vou pedir o seu comentário sobre ela. Política é quase tão excitante quanto a guerra e quase tão perigosa. Na guerra, você é morto uma vez, mas em política, várias vezes. Uma frase, então, muito interessante atribuída ao ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Winston Churchill. Tal verdade pode afastar realmente os líderes da política, já que ninguém quer morrer, não é, Aurizo? Várias vezes ainda. Eu vou fazer a análise pela lógica inversa da frase. Da mesma forma que é possível morrer várias vezes na política, é possível também renascer várias vezes. Então nós temos políticos que entram na atividade pública para se candidatar a vereador, são bem-sucedidos para vereador, vão para um segundo cargo de deputado estadual, então estão sempre recriando, renascendo a sua candidatura política. E, ao mesmo tempo, pessoas que perderam eleições, que deixaram de se eleger em determinado momento, que têm a oportunidade também de reconstruir a sua candidatura numa outra eleição. Então, comenta-se até no meio político uma anedota que a derrota política absolve os pecados, né, do político. Então, a possibilidade dele recomeçar, né, de fazer tudo novamente da maneira mais adequada. Então, essa mensagem do comentário a respeito da frase de Churchill. Para a gente fechar, Aurizo, esse bate-papo super importante sobre liderança no contexto político, para você, diante da tua experiência, qual é o código da liderança no mundo da política? O código da liderança passa pela humildade, pela compreensão de que eu tenho que escutar muito mais do que falar, eu tenho que entender a realidade, entender os sentimentos, as percepções, as necessidades daqueles aos quais eu vou representar. Então, um exercício, em primeiro lugar, de humildade. Em segundo lugar, um exercício de bom senso, de racionalidade, de buscar sempre a solução mais adequada, com o mínimo de atrito, porque a política ela existe exatamente para substituir a guerra, né? Se não fosse a política, muito provavelmente o mundo já teria se acabado. Então, a política é exatamente essa arte de convivência entre os diferentes e a busca de uma harmonia que vise fazer a sociedade avançar. Muito bem, Aurizo. Foi muito poético. Gostei. Inspirador mesmo. Muito bem, Aurísio Freitas, consultor político. Eu agradeço muito o seu tempo, a sua participação nesse terceiro episódio do Código da Liderança, para que as pessoas que tenham contato com esse material possam se inspirar e entrar sim na política, já que existe uma necessidade tão grande de novos líderes. Agradeço mais uma vez o seu chamado e fico à disposição sempre do seu programa e da sua audiência. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado então desta nova edição do Código da Liderança, hoje falando sobre liderança dentro de um contexto importantíssimo, diria vital, para a sobrevivência de qualquer sociedade, que é a política. Líderes dentro da política. A gente se vê no próximo programa. Tchau. Conta um pouquinho como você chegou à ideia do site e exatamente para que ele vai servir em termos de sociedade. O projeto Eleições Brasil, na verdade, ele surgiu em 2016. Surgiu com o foco de cobertura das eleições municipais daquele ano.
Tivemos também alguns conteúdos relacionados à eleição de 2018 e agora entramos numa segunda fase de um conteúdo muito mais voltado para a informação do cidadão comum. Então, além da classe política em si, dos candidatos, né, dos partidos, nós estamos focando também na informação para o conjunto do eleitorado, para que o site seja também um instrumento de formação, incentivo à participação e busca da cidadania. Então, a partir agora deste ano, nova equipe de editores, né? Eu participo dessa equipe e, inclusive, nós estamos também pegando colaborações, né, de profissionais, de pessoas que fazem parte, de alguma forma, desse universo da política e das eleições. Então, virá muito conteúdo bom por aí. Quero convidar a você, Danilo, e aos amigos que acompanham o programa para conhecerem o Eleições Brasil. O endereço do Eleições Brasil é eleico.es. Então, na sequência, você tem a palavra eleições. Como uma forma que a gente encontrou também de chamar a atenção das pessoas e atrair público para acessar o nosso site. Muito bom, Maurício. Parabéns pelo trabalho. Espero que você tenha muitos sucessos liderando novos líderes nas eleições que se avizinham e tantas outras que ainda vão vir pelo Brasil afora. Muito obrigado, amigo. É sempre uma satisfação conversar com você.